Fala galera do Ruralinos Cast, estamos aqui em mais um episódio do Ruralinos Cast com a Tayla ao meu lado, sempre nesse podcast, ou até que a nossa graduação dure, né? Ou, né? Não sei. Ou é. Fica aí o questionamento. Quem sabe. Gente, hoje é um episódio super especial sobre um tema. A gente sempre traz tema relevante É um tema pra muito galera. importante que vai atingir geral. Exatamente, mas para esse mês de abril ele é mais importante ainda. Ó, mas antes, Vai lá. sigam a gente nas redes sociais, Ruralinos Cast, no Instagram, no TikTok. Se você só quer ouvir o áudio, a gente tá no Spotify também. Então corre lá pra procurar a gente, beleza? Corre. Agora a gente vai apresentar o nosso convidado ilustre. Nosso convidado. Mas antes, vamos falar o tema de hoje. Vamos falar o tema de hoje, é que eu tô empolgada, galera. A gente vai falar sobre imposto de renda. O temido. O temido imposto de renda. E pra isso, hoje nós temos o Alessandro. Uhul! Professor E aí, Alessandro, seja Alessandro? muito bem-vindo, professor. Fala um pouquinho sobre o senhor, sobre quem o senhor é, se apresenta aí, fica à vontade. Então, eu sou professor do Departamento de Ciências Contábeis e Finanças, né, aqui da universidade. E eu sou formado em Ciências Contábeis pela Federal do Rio de Janeiro. Também tenho pós-graduação, né? Fiz pós-graduação na UF, né? Gestão Legal. tributária, inclusive. Caramba, é bem do financeiro mesmo, né? E depois eu acabei fazendo também um mestrado, né? Em Contabilidade e Controladoria na UFRJ. Legal. De forma mais recente, né, terminei meu doutorado na USP, né? São Paulo. Nossa, maneiro, Arrasou. maneiro. Uma credencial pesadíssima, gente. Tô até falando Vai desse ser, vai vídeo no ser. carregar, o pessoal Meu vê que Deus. estou pesado. Seja bem-vindo, professor, fica à vontade, tá bom? O tempo aqui é pra gente tirar essas dúvidas, o senhor pode ficar à vontade pra falar o que precisar, tá bom? Isso aí. Então vamos lá, né? Explica pra gente, pra eles, o que é o imposto de renda. Bom, o imposto de renda, né, ele é um tributo federal, né? Ele é um tributo, né, como é federal, arrecadado pela União. E ele tem principalmente a finalidade social, né? A arrecadação dele ele serve para utilizar para a saúde, para a educação, né? Para a construção de estradas, manutenção, né? Transporte de uma maneira geral. Uhum. Enfim, né? É uma arrecadação com fins sociais, né? Legal. Entendi. Legal. Mas sobre a declaração do imposto de renda, porque eu acho que as pessoas querem saber a função do imposto de renda, obviamente, né? Mas o grande monstro, o grande problema ali é a parte da declaração. Como que a gente faz essa declaração do imposto de renda? E é esse bicho de 7 cabeças? Só uma coisa, vale acrescentar que a gente está gravando e postando esse episódio em abril, porque em abril, professor, se quiser me corrigir, fica à vontade, mas esse ano está abrindo, agora em abril, a declaração do imposto de renda. Tá? Vai começar em abril aí esse ano. Eu não sei qual é o dia especificamente. 31 de maio, né? Isso aí. 31 de maio que vocês Já têm. começou. E aí, fica à vontade, professor. Como é que faz esse negócio aí? Então, é assim, você falou em monstro, né? O que lembra, né, a declaração, né? O que a Receita Federal utiliza lá como símbolo da declaração? Leão. Utiliza o leão, né? O leão, de fato, ele é temido, né? O pessoal fica Esse é um monstro. o leão, né? Mas o que a própria Receita diz, ó, ele é forte, né? Bravo, só que ele não morde, ele não deve, ninguém deve se assustar com o leão, né? É só fazer as coisas certas, né? Só fazer as coisas certas que você não vai. O famoso quem não deve não teme, É, né? isso aí, literalmente. O leão tá ali para manter ali a questão do controle, né? Uhum. E para, né, ter a situação ali em dia. E o que seria a declaração do imposto de renda, né? Na verdade, a gente fala de declaração, o nome correto é declaração de ajuste anual. Né? Por quê? Porque o imposto você vai pagando, né? Vai devendo ou pagando ao longo do ano, né? Durante os meses, né? Sim. E a declaração é feita para você ajustar, né, se você tem a pagar ou a restituir. E essa que é a grande sacada ali da declaração. Então é um ajuste que é feito ao final depois que termina um ano, né, para você tentar acertar as contas, digamos, com o leão, né? Mas o que acontece, tipo assim, se eu não declarar, né? A gente Então, tem um termo malha fina, se você puder. assim, no primeiro momento acontece nada, se declara. Não vai acontecer no primeiro momento. Deixa claro, no primeiro momento não acontece. No princípio não acontece nada. Pode acontecer se você, né, tiver obrigado a declarar e não declarar, né?
Aí a gente fala, cai na malha, pode cair na malha, né? Você pode cair na malha. Malha, o que é malha, né? A gente pensa logo na rede do pescador, né? Ou naquela peneira, né? Sim. Você, né, cai na malha porque você fica preso ali e você não sai, né? Sim. Então você tá ali. Aí você tem que se justificar para a Receita Federal, né? Entendi. Então, assim, a declaração do imposto de renda, né? Você tem que fazer anualmente, mas quem é obrigado, não é todo mundo que tem que fazer a declaração. Isso é importante. Cai lá em alguns requisitos de obrigatoriedade, né? Entendi, ok. A gente... É até interessante dentro sobre esses requisitos de obrigatoriedade. Então, quem tem que declarar um imposto de renda? Então, primeiro com relação, quem declarar imposto de renda é quem recebe renda, né? Primeiro, né? Quem não recebe renda... Mas é para todo mundo. Todo mundo tem que declarar, brasileiro, então. Né? Então, você recebe renda, mas a partir de que tipo de renda? Qual é digamos, a parcela, né? Atualmente é para quem recebe acima de 33.888. Então, anuais, né? Se você recebeu acima de 33.888, você já cai na primeira questão de obrigatoriedade ali da declaração. Aí tem outras coisas, né? Por exemplo, se você teve rendimento isentos e não tributáveis acima de 200 mil, que é o caso de bolsa, né? Mas bolsa, difícil alguém receber bolsa assim. Pode ser bolsa de doutorado, pode ser, né? Sim, bolsa acumulando, né? Você pode chegar nesse fator. Mas aí tem outros requisitos, né? Quem adquiriu bens imóveis acima de 800 mil, né? Isso valendo para um calendário 2024, né? Isso é uma novidade da declaração. Isso aí é mais um olhar do PJ, né? Para quem é CNPJ. Não, é pessoa física. Isso é pessoa física. E também tem outras questões para quem, por exemplo, atividade rural, para quem movimentou, né? Teve de faturamento acima de 163 mil, né? De faturamento. Para quem investe em ações, por exemplo, quem teve uma venda num mês acima de 20 mil, né? Ou no total, né, acima de 40 mil. E assim, tem vários outros requisitos aí que a gente, né? Entendi. Então a galera universitária que tá com uma bolsa ali pequenininha, um negócio de R$800 ali por mês, não cai nesse risco, né? É uma coisa tranquila aí. Já era uma pergunta que o pessoal lançou aqui, cara, sou universitário, tem que declarar. Calma, não é assim. Mas vamos supor que eu tenho que declarar. O que acontece, tipo assim, se eu perder o prazo? Então, se você perder o prazo, se você é obrigado a declarar, você tem como fazer isso depois, né? Mas você vai provavelmente pagar uma multa que chegaria a um mínimo de R$165. E é importante que não atrase muito, porque se deixar para lá, isso vai aumentando, né? Porque você tem mora, né? Você tem juros ali do atraso. E pode incorrer também de mais 20% acima do imposto devido, né? Você pode ser preso, porque isso entra como sonegação, não é? Não vai preso. Não, tá. Tá vendo? Chega, Tá tem ficando já, bem. só o Brasil não chega a isso. Não que eu tenha deixado de declarar imposto de renda, né? Mas, enfim. Mas tá, dentro do imposto de renda tem uma coisa que a gente já ouviu falar que é a tal da restituição. Como é que funciona esse negócio, a restituição do imposto de renda? Então, a declaração de ajuste é justamente para você saber se você tem restituição, né, uma devolução que o governo te faz por um imposto pago a maior, ou se você tem imposto a pagar. Então, a restituição é o imposto que você pagou a maior para o governo. Aí você vai lá e restitui. Né, você consegue fazer um acerto, né, a depender do que você tem de dedução, a deduzir ali do imposto, e consegue ter esse valor de volta. Entendi. Mas essas deduções que eu faço, declarando o meu imposto, elas são, por exemplo, não é nenhum exemplo, mas são projeções futuras que eu posso fazer para saber o quanto eu vou render esse dinheiro? Por exemplo, eu planejei fazer um curso de inglês para esse ano, um exemplo. E isso eu não fiz no ano passado. E aí essa declaração é com base no que eu já fiz no ano passado ou é com a minha projeção de um curso de inglês? Você fez no ano passado, mas já... O de 2025 é 2024 e assim por diante. 2024. A gente sempre fala exercício 2025, ano calendário 2024. Legal. Né? A gente sempre... Ótimo. Mas já te Importante esclarecer esse pessoal. Curso de inglês não é dedutível, tá? Curso de inglês não entra na dedução, não. Ok. Interessante. Ok. Mas como é que, tipo, eu consulto se a minha declaração foi preenchida sem pendências?
Então, isso aí é responsabilidade do contribuinte, né? O contribuinte tem que ficar lá, indo no site da Receita Federal, lá em Receita, né? Você vai entrar pelo Gov, tem lá meu imposto de renda e você consegue fazer a consulta. Entendi. É bom ficar consultando sempre. Enviou a declaração, Consulta. periodicamente, de semana em semana, vai consultando para ver se, né, se já não está na fila para restituição, para ver se não caiu na malha. Quando cai na malha, você tem como ver o que foi o problema e você consegue corrigir. Quanto antes corrigir, melhor, porque se você corrigir, né, ali na pendência, você não paga multa, não tem nenhum problema. Se você deixar passar, aí já era. Ou seja, essa correção ela aconselhava acontecer no período de declaração do imposto de renda, né? Se deixar para depois, você paga a multa. Entendi? Exatamente. Ficou claro. Entendi. Vamos lá. E o conceito de dependente no imposto de renda? Como é que funciona isso? Dependente, né? Tem assim uma lista de dependentes. Tem bastante. Tá, mas o que comum, seria esse negócio de ser dependente? Dependente é pro quem pessoal? depende da pessoa que, né, digamos ali, que é o responsável pela família, né, pela casa e tal. Então é a pessoa que depende desse responsável, tá? Pode ser um filho, pode ser o filha, né? Pode ser alguma pessoa com alguma doença grave, né? Uma doença mental e tal. Ou pode ser também uma pessoa adotada, né? Pode ser um menor adotado e tal. Mas o dependente ele tem algumas categorias, né? Por exemplo, filho, filha é só até 21 anos. Né? Ou até 24 se tiver cursando faculdade. Entendi. Mas mesmo que não tenha renda, que não tem nenhuma fonte de renda, ainda que seja autônoma, ele não é considerado o filho, ele não é considerado dependente. É independente, né? Se ele tiver o filho independente do valor da renda, ele pode ser dependente. Claro, se ele for obrigado a declarar, aí ele já deixa de ser dependente. Sei que eu queria perguntar. Ele recebeu acima de 33.888 no ano, aí ele já não pode mais ser dependente porque ele já tem condições de se manter. Entendi. Né? Ok. Então, Entendi. na mesma casa, mas se eu tiver renda, eu declaro a minha. Agora tem uma diferença para, por exemplo, que a gente costuma colocar avó, né, na declaração, né, como dependente. Só que o avô e a avó só pode ser dependente se ele receber até o valor de 26 mil, né, se eu não me engano é 743,20. Tá? Só até esse valor que é considerado como passou disso, não pode mais. Entendi. A gente tem visto algumas mudanças, né, na declaração de renda com o governo e tal. Você pode explicar um pouquinho pra gente como vão ser as mudanças que esse governo atual está tentando propor, assim, como que isso pode impactar a população? Então você está falando da mudança para frente, não está falando das mudanças que ocorreram nessa futuro. Porque tiveram mudanças para essa declaração que a gente vai fazer. Se o senhor quiser falar sobre isso e depois passar para a futura, fica à vontade. Então, a mudança para a declaração agora, né, foi principalmente aumentar o limite de isenção para até 2 salários mínimos. Né? Antes não era isso, era o valor de, se eu não me engano, acho que é 30, eu não lembro do nome do valor, mas era 30.699, agora foi para 33.888. Né? Além disso... Equivale a 2 salários mínimos mensais. Né? Entendi. Além disso, né, tiveram outras mudanças no sentido de aperfeiçoar o programa. Né? Entendi. O sistema. O sistema no layout, né? São mudanças básicas ali no layout. Deixa eu me recordar aqui. Alguns itens que eram considerados como outros, por exemplo, no pagamento, né, efetuados ou em bens e direito, eles foram divididos, né, segregados em outros itens para melhorar ali a apresentação e na hora de declarar. E tiveram outras pequenas mudanças. Né? Agora, para frente... e também teve uma mudança para quem fazia a pré-preenchida e solicitava restituição por Pix. Então, quem teve essas duas condições subiu na fila para restituir, né? Porque tem uma fila para quem restitui primeiro, né? Primeiro é quem recebe tem acima de 80 anos, depois acima de 65, depois vem o pessoal que tem maioria, né, salário da renda em magistério superior, aliás, magistério geral, né? Tanto básico quanto superior. Ok. E aí na próxima da fila é quem, né, faz a declaração utilizando o modelo pré-preenchido e
solicita a restituição por Pix, né? Por que isso, né? Porque você facilita, agiliza o trabalho, não só seu, mas também da Receita Federal, né? E diminui os erros, né? Porque a Receita estava tendo muito problema por conta de quando o pessoal colocava o número da conta, errava. Né? Aí Caía para outra pessoa. ou caía para outra pessoa, ou o pessoal não recebia, dava muito trabalho para receber, né? Então tinha esses problemas. Aí o próximo item da restituição foi para quem informava por Pix também, né? Então aí tinha uma fila ali, né? Para restituir. O resto é os demais casos, para quem não se enquadra em uma dessas questões. Legal. E essas as foram mudanças mudanças de agora, né? Isso. Foi mudanças de Isso, agora. E as futuras? A principal mudança para o futuro é com relação, né, a gente está na expectativa, aí da Expectativa. aprovação, né? Não É a sabe por questão quanto tempo, né? da isenção para quem ganha até 5 mil reais, né? E aí, sabe aí que é cerca de 90% da população, né? É. E também não vai mudar só isso, não vai mudar a questão da tabela progressiva, né? Vai ter algumas faixas ali de aumento da isenção, né? Por exemplo, para quem ganha até 7.500, né? Isso aí também. Vai ter, se eu não me engano, acho que é até 8,5% de desconto. Para quem ganha acima de 7.500 não vai mudar nada, tá? Então, mesma coisa. E para compensar isso, né, o governo está tentando ver se consegue Taxação dos super salários, né? taxar os super salários, mas quem ganha acima de 600 mil no ano, e para os dividendos enviados, né, para o exterior, é uma taxa de 10% para isso. É uma questão bem... A gente sabe que não tem consenso ainda, né? Uma discussão É uma aí. disputa aí. Mas assim, para o imposto de renda, a principal informação é essa mudança aí dos 5 Eles ainda mil. estão vendo, né, como é que vai acontecer, ou já tem alguma coisa mais confirmada? É, assim? sim, já abriram o Congresso para poder pautar, né? E a fila para pautar é essa questão do imposto de renda. Então, Entendi. eu acredito que vai passar assim, porque isso é eleitoreiro, né? Tem jeito. Ele tem um ponto, ele tem um ponto. Pois é, né? Pois é. Daqui a 2 anos também tem um evento importante aí chegando. Enfim, né? Mas uma pergunta que eu acho que é uma coisa que a galera que está começando, principalmente nesse mundo financeiro de investimento, quer saber. Ainda mais que o senhor já adiantou que essa questão dos investimentos, esses aportes, eles também entram nessa parte da declaração. Mas como é que funciona isso de uma forma um pouco mais detalhada? Por exemplo, eu faço um investimento de renda fixa ou até variável. Eu tenho que declarar isso de cada vez que entra ou de uma forma geral ali no final do ano também? Essa questão você falou de investimento de uma maneira geral, né? Pra entender aí, tem vários tipos de investimento, né? Tem essa renda fixa, renda variável, né? Tem a questão das criptomoedas, né? Que investe em ações, isso é bem complexo, né? Normalmente, se você for levar isso para escritório de contabilidade, não é qualquer um que faz, né? E o valor cobrado é alto, né? Não é barato, não. Então, assim, o que é importante saber disso, né? Primeiro, se você teve... Não é todo mundo que é obrigado a declarar, né, esse tipo de investimento. Se você investe pouquinho lá, né, você só é obrigado a declarar se você cair nos outros, né, critérios ali de obrigatoriedade, né? Até porque uma parte desse... Se você tem esse dinheiro aplicado, ele é isento. Ele só passa a tributar quando você tem um ganho de capital, né? Ou seja, comprou por um valor, 10 mil, vendeu por 12 mil. Então, teve um ganho de 2 mil ali. Então, é tributável em cima dessa diferença. Aí, para declarar, você precisa ir lá na aba de bens e direito, né? Selecionar qual é o grupo que pertence o investimento, né? Tem vários grupos, né? Aplicações financeiras, agora separou criptomoedas, né? O item 8 agora está separado lá, criptomoedas você pode apresentar sozinho, mas criptomoedas só é obrigado a declarar para quem fez compra acima de 5 mil em esse tipo de Bitcoin, né? Ou outro tipo, né? Então, quem comprou menos do que isso por cada tipo, né? Para quem pagou menos do que isso, não tem necessidade de declarar. E nas ações, né, já é um pouquinho mais complexo, porque normalmente tem muita variação. Mas você só é obrigado a declarar se teve ali uma venda, né, acima de 20 mil reais num mês, ou se o total da venda
for acima de 40 mil reais. Aí você cai na obrigatoriedade de declarar. Aí como é que faz para declarar isso? Primeiro você tem que ter a documentação, né? Normalmente a documentação você tem que pedir à corretora, aí ele tem que mandar lá um relatório de entrada e saída, porque você precisa planilhar isso, calcular, né, o valor médio e apurar o tributo, para depois lançar na declaração. Então, assim, é bem complexo. É por isso que a contabilidade é importante para as empresas, né? Porque é muita coisa envolvendo. Nesse caso aí não é nem a questão contabilidade, é mais um controle Sim. dessas ações, tá? Caramba, essa aí, por exemplo, eu não fazia ideia que precisava. Não é qualquer um que faz isso, não. Então tem Caramba. É bastante coisa, dá né? bastante trabalho. Tem gente que movimenta muito, né? Vende Mas geralmente essa quantidade que o senhor falou aí de 40 mil são. um ano, né? Total. É uma coisa bem considerável. Eu acho que não é todo tipo de pessoa que mas costuma levantar esse tipo de dinheiro. Tem bastante. Tem investidores Longe da nossa. investidor que passa de 1 milhão aí. Caramba. Sim, Mas aí é profissionalmente também, né? Profissionalmente. Pessoas que geralmente têm uma. Bem, pelo menos ao meu entendimento, né? Você tem pessoas que geralmente trabalham e fazem um investimento, mas é como se fosse uma renda complementar ali. O brasileiro também ele não tem essa cultura de investir em ações. Verdade. Aumentou muito nos últimos anos, mas não tem. Não é como nos Estados Unidos. Ainda né? não é tão forte, Não né? é tão cultural, forte. né? Não. Mas você Eu só falou. prefere investir na poupança, né? Educação financeira, Ainda tem essa, renda né? fixa, como ele falou. Pois é. A tal da segurança. A segurança, né? esse é um ponto importante. Mas você falou de alguns pré-requisitos, né? Mas eu fico muito na dúvida do MEI, né? Tem um pré-requisito, assim, do valor, né? Que deve ter algum valor, mas como é que funciona, assim? Como é que um MEI, ele pode declarar o imposto de renda? Como é que funciona? O MEI, ele tem duas situações no MEI, né? Primeiro que o MEI precisa fazer a declaração do MEI, que é a chamada DAS, né? A declaração de ajuste dele, né? De apresentação do faturamento, né? E da despesa. Depois que faz essa declaração, aí você tira um documento para a pessoa física. Se esse documento der um rendimento para a pessoa, que é o dono do MEI, né? Acima de 33.888, aí ele é obrigado a declarar. Entendi. Aí ele precisa declarar, né? Então, ainda tem isso. E é importante, assim, poucos proprietários de MEI conseguem compreender é que ele precisa ter as despesas, né, para comprovar, porque isso reduz o valor a pagar do imposto de renda. Muita gente não sabe disso. Notinha, né, de aluguel do imóvel, conta de gás, energia, imóvel, claro, para o MEI ali. Então, isso é dedutível, tá? Diminui ali o valor, né, do lucro dele para ele poder apurar. Porque, na verdade, quando você fizer o faturamento, a declaração do MEI, você vai separar uma parte que é tributável e uma parte que é o ganho, né, que é o lucro dele. Isso não é tributável, né? O lucro é isento. Então, aí, na declaração de imposto de renda, você tem que declarar uma parte na parte tributável e uma parte onde é isento. Entendi. E isso também vale para o CNPJ, né? Tanto para o MEI. CNPJ não é o caso do imposto de renda de pessoa física, é outro departamento, é outra coisa. Entendi. Essa questão também eu acho que isso pode ter sido um ponto batido, mas eu acho importante a gente para fixar, e também porque, por exemplo, eu sou o tipo de pessoa que não tem essa experiência em relação à declaração do imposto de renda, mas essa questão de doações ou presente também entra dentro disso? Bom, não entra dentro disso, né? Na verdade, é uma questão à parte, né? Tem muita gente que acha que a doação, né, não paga imposto. Não paga o imposto de renda, né? Mas você tem um imposto estadual, que é o ITCMD. Não, ITCMD, né? Que é Imposto de Transmissão, Causa Morte e Doação, né? Então, é importante que ele saiba que tem que pagar esse imposto. Mas só que quando trazer isso, né? Se você recebe uma doação, por exemplo, aí depende do tipo de doação. Se for em dinheiro, né? Pode ser um bem, pode ser um veículo, pode ser qualquer outra coisa. É importante declarar, né? Porque como é que você vai justificar uma entrada de recurso na conta, né? Então, aí na declaração, né? Se for um bem, você coloca lá bens e direitos, né? E tem lá um campo para você colocar a doação. E é importante discriminar, dizer quem é que fez a doação, né? Com CPF, né? Ou se for uma pessoa de CNPJ, tá? Então tem que declarar assim, ó. É aquela questão do pessoal lá
Rio Grande do Sul, né, que teve aquela enchente, que recebeu muita doação. Se a pessoa recebeu aquilo, né, é claro que a Receita Federal não vai ficar em cima disso. Sim, Tá? no caso específico ali, É um né? caso específico, mas só que tem que declarar direito, porque senão ele pode cair na malha, né? Pode ser chamado ou então pode ficar com o nome pendente, né? Na Receita Federal, CPF irregular, né? Ele tem que regularizar o CPF, ele é chamado e precisa corrigir isso. Entendi. Uma das perguntas que chegou aqui pra gente foi assim: se eu fizer intercâmbio e receber uma bolsa do exterior, eu preciso declarar? Vamos supor que um valor alto, assim. Então, a bolsa em si, né? Se for bolsa para pesquisa e ensino, se for classificada nesse critério, é isento. Então não tem que declarar. Você pode ter que declarar, mas você não paga imposto. Aí, a depender do valor, se passa daquele valor de 200 mil, né, que eu falei, total, né? Aí é obrigado a declarar. Porque mesmo sendo uma bolsa vindo, por exemplo, de uma instituição federal, veio da instituição federal, eu tenho que declarar para o governo federal? É isso que... Isso não impede então, se Mesmo você assim não impede. trabalha na Universidade Federal, receba do não. governo. Sim, não, tudo bem, tudo não. bem. Isso não impede a declaração, não. O negócio é o tipo de bolsa, né? E para que é a bolsa. Se for pesquisa, ensino e pesquisa, não. Agora, se não se enquadrar nisso, aí é tributável, né? Pode ter que ser obrigado a declarar sim. Entendi. Ah, mas a pessoa tem uma outra renda, né? Então, aí se ela tiver a outra renda, recebe acima de 33.888, ainda ganha uma bolsa, aí ela tem que declarar a bolsa, mas declarar como isento, né? Você não vai aumentar a tua tributação. Não vai interferir na tributação. Entendi. Pô, bacana, né? Bastante informação Sim. que a gente conseguiu. Eu acho que em relação a essas questões aqui, a maior parte das dúvidas da galera pelo menos foi respondida. O negócio foi... Viu que é importante declarar. A pessoa, eu tô feliz porque eu descobri que eu não vou ser preso se eu não declarar, entendeu? Mas não que eu não pretendo isso aí. Não que havia pretensão de não declarar. Não é suficiente, mas tá Pois é, ainda não, mas é isso. E qual a dica que, de repente, o senhor, como um professor que já está nessa há bastante tempo, e vê até essa mudança do imposto de renda, qual é a dica que o senhor deixa para o pessoal que está começando a declarar agora, está começando a aprender a mexer na plataforma, no site? Olha só, estou recordando aqui da minha época de graduação. Eu comecei a declarar na graduação, né? Eu comecei a declarar na época da graduação porque eu tinha necessidade, né, de recursos. Fiz a minha faculdade através de bolsa, né? Mas a gente sempre, né, precisa... Então, ali eu aprendi muita coisa. Então, assim, essa sempre ajuda para quem tem, né, mais qualificação. Sei que tem gente nessa área de contabilidade nossa, tem um pessoal que vai pedir informação, destaca um montão de pedra, né? Tomei muita pedrada na época, né? Vai estudar, não sabe, vai estudar, vai caçar, vai aprender em outro lugar, né? Meu Deus. Porque a pessoa acha que está competindo, né? Então, principalmente escritório de contabilidade. Então, assim, acho que está tomando cliente, né? Então, tem essa questão. Mas procura se informar, né? O principal dado, né, acesso para a informação é o site da Receita Federal. Ali tem tudo, né? Tem perguntas e respostas. Você tem um livro só com perguntas e respostas já formuladas, né? Talvez essas perguntas que vocês fizeram, talvez já tenha tudo lá. Poxa, né? não sabia disso, maneiro. Tem lá, inclusive no próprio programa, você tem lá uma ajuda, né? A gente chama de PGD, que é o Programa Gerador da Declaração, que a gente faz no computador. Tem lá uma ajuda e quando você clica no ajuda, já te leva para esse pergunta e resposta e ali é muito esclarecedor. Ali, Bacana. tudo que você precisar saber sobre o imposto de renda tem ali. Aí está atualizado, aliás, não está atualizado para 2025, né? Um problema que a Receita Federal teve, ela não atualizou esse pergunta e resposta para esse ano ainda, mas de repente faça Tem um mais banco pra de frente. dados, né? Tem um banco de dados com outras perguntas. E assim, toma cuidado com perguntas feitas na internet. Tem muita coisa errada. Muita coisa errada. Sério? Inteligência artificial também, você pergunta e sai muita coisa Ai, errada. meu Deus. Eu, às vezes, eu coloco lá, né, para testar, né, quando eu vejo, tá errado, né? Desculpa, né? Vou corrigir a informação. Aí corrige. Né? Então, assim, tem que tomar cuidado com a internet ainda, que tem muita coisa boa, mas também tem muito lixo, né? Ali tem um mar de lixo. Então, Receita Federal é o melhor lugar para procurar. Procurar informação. Show. Vai direto na fonte, né? É. Procurar direto na fonte. Aí você sabe que não tá errado. Pois é, Show. pois é. Mas Mas, gente, foi muito legal.
Cara, a gente aprendeu pra caramba. A né? beça, a A gente beça. aprendeu muito. A gente espera que vocês tenham aprendido também. Muito obrigada, professor Alessandro, por esse tempo com a gente, por Obrigado, professor. compartilhar desse conhecimento. É muito bacana poder estar aqui com você. Tempo de muita qualidade. Se eu quiser voltar outras vezes, fica à vontade, tá bom? A gente Isso vai aí. estar aberto aqui pro senhor participar quantas vezes quiser. Uhum. E é isso, pessoal. Não esquece de seguir a gente na rede social, tá bom? Não esquece de seguir a gente no Instagram, Ruralinoscast, vai tá @ruralinoscast. A gente tá no LinkedIn agora. Tá, a gente tá chique, tá? Está chique, estamos no LinkedIn agora. Tá? Exatamente. Pessoal, e outra coisa, a gente sempre manda. Se você tiver alguma dúvida ou alguma sugestão de convidado, Manda nos comentários. manda nos comentários, manda lá no direct do Instagram que a gente vai responder, tá bom? Se você viu um episódio, você tá vendo esse episódio aí, marca e de repente você tá fazendo a tua declaração, marca o arroba da gente lá Pô, no vai ser story muito legal. pra gente repostar, vai ser muito maneiro. Se você é aluno da Rural, fica atento aos grupos, porque muitas vezes a gente manda um formulário lá, fala com vocês pelo WhatsApp. Então fica ligado, beleza? Exatamente. Davi, É isso. obrigada, meu amigo. Tamo junto. Um É abraço. isso, gente. Até a próxima. Até a próxima, pessoal. Tchau.